Oi, pessoal, tudo bem? Esse aqui é mais um episódio do nosso canal Pai e Filhas. Eu me chamo Franciele e eu queria apresentar a nossa outra apresentadora, a senhorita Marília, a pessoa mais sábia que eu conheço. Tu pode se apresentar pra gente? Claro! Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao nosso primeiro podcast. Nós vamos conversar hoje sobre assuntos muito interessantes e espero que vocês acompanhem com a gente, fiquem aí e que essa conversa, essa dinâmica sobre a palavra, ela seja tanto para nós quanto para vocês também um alimento e um suporte para essa semana. Tá bom? Amém, amém. Então, para a gente começar, eu quero ler um versículo que é a base da nossa conversa de hoje. Ele está em Provérbios 1:7, que diz: O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Quando a gente lê a palavra temor, vem direto na nossa cabeça que é aquela coisa assim, eu não posso fazer nada, né? Se eu fizer alguma coisa, eu vou ser repreendido. Eu queria perguntar para ti, Marília, o que que tu entende por essa palavra temor? Bom, para mim, temor, ela é relacionada a respeito, né? Eu acho que quando tu ama alguém, tu respeita ela de verdade, você conhece e você tem conhecimento das coisas que fazem ela ficar triste ou magoa o coração. Se há um amor verdadeiro e um respeito, você vai evitar fazer aquelas coisas, porque você vai querer evitar que aquela pessoa se sinta assim, Uhum, por respeito, por amor a ela. Então, para mim, o temor a Deus, Deus mesmo diz na palavra dele que aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Por quê? Porque os mandamentos do Senhor são coisas que o Senhor pede, e não só porque ele é o desejo do coração dele, mas porque ele nos ama e ele sabe que isso é o melhor para nós. Então, se nós temos de verdade um temor a Deus, nós vamos guardar, vamos examinar as escrituras, vamos examinar a palavra, vamos ver tudo aquilo que o Senhor nos pede, tudo aquilo que o Senhor sente, as coisas que o povo, os testemunhos de outros fizeram que acabaram magoando o coração de Deus, e nós vamos evitar fazer isso. uhum. Nós evitamos replicar isso. Então, isso para mim é o princípio do temor, tu ter aquele respeito, tu reconhecer quem Deus é, tanto nesse mundo quanto na nossa vida, né? E tu saber que se isso me deixa triste, se isso o magoa, eu vou evitar fazer. Porque se eu tenho consciência de que Deus é onisciente, onipresente, onipotente, Ele está presente diariamente na minha vida, Ele está comigo. E se Ele está presente comigo, por que eu farei coisas na presença dEle que irá magoar Ele, que irá desrespeitar Ele e afastar Ele, se eu realmente o amo? Concordo contigo. Tu sabe que eu sempre preciso ver o cerne da palavra, sabe? Eu sempre tenho que ir pro cerne, porque como a gente vive num tempo que toda palavra significa alguma coisa diferente, sabe? Então eu sempre tento ir no cerne da palavra, né? E eu vi que foi escrito em hebraico, se eu não me engano, as primeiras versões, né? Não Sim. aramaico. E aí, então, os judeus, eles têm duas versões para temor, né? Uma, o temor significa realmente a pessoa ter medo de errar, né? E a outra é tipo uma reverência plena. E é isso que tu falou, né? Tu reverenciar a Deus, não, tu não tá com medo de que ele vai te fazer alguma coisa ruim, sabe? Mas é o temor nossa, como isso é grandioso, como Deus é grande, é ao mesmo tempo uma reverência e medo de perder, sabe? Então eu acho muito legal isso daí. É como E se fosse um freio, né? isso, Nas nossas ações. exatamente, exatamente. Eu queria perguntar para ti se tu fosse assim definir sabedoria em uma palavra, que palavra que viria assim na tua cabeça, que era sabedoria? Para mim, a sabedoria seria fome pela prática. Uhum, Então, eu acredito que o conhecimento, ele é toda a informação adquirida. Nosso cérebro, ele adquire informações o tempo todo, né? uhum,
A diferença do conhecimento para a sabedoria é que a sabedoria é a aplicação na prática. Mas nós só vamos saber se nós estamos aptos e aquela informação realmente deu um fruto na nossa vida na prática. Quando vier alguma situação que fazer a gente, que nos confrontar, que fizer a gente ter que escolher entre o fácil e o que é certo. Uhum. Então eu acho que a fome pela prática, ela de tu querer ter desejo pelas situações para que você mesmo se conheça, para que você saiba onde você já está conseguindo ser mais forte, onde ainda você está com dificuldades. Então, essa conversão da pessoa com Cristo, de fazer todo entrar nesse processo de cura e libertação, é muito importante que nós, não só Deus nos ajude, mas nós temos consciência das áreas que nós precisamos de ajuda. Então, eu acho que a fome pela prática, tu não querer fugir das situações, mas enfrentar elas é muito importante. Para te saber se você já está conseguindo transformar toda a informação adquirida, seja em louvor, em culto, em podcast, e adquiriu a informação e agora? Será que eu consigo colocá-la na prática? Então, Verdade. seria essa definição seria ótima, assim, sabe? Aquela vontade, não, que venha situações para que eu me desenvolva, para que eu aprenda sobre mim, sobre quem é Deus na minha vida, como Ele está agindo na minha vida e como eu posso fazer a minha parte. Verdade. Sabe que hoje de manhã eu fui levar o meu filho Paulo na escola e é a segunda vez que acontece a mesma situação. A primeira vez é uma mãe que vai levar o filho, né? E ela deixa a porta do carro toda aberta, assim, sabe? E aí ela sempre vira a cara, eu tô chegando, então ela vira a cara e não me cumprimenta. E aí hoje eu tava chegando, devia faltar em torno de uns 3 metros. Aí a mãe viu que eu tava chegando e trancou o portão. Daí eu pensei, da primeira vez, na primeira mulher, eu fiquei brava, mas eu pensei, Senhor abençoa, né? Aí agora, a segunda vez, a mulher veio, é uma outra mulher, né? E fez isso e me incomodou bastante, porque eu não faria isso pra ela, sabe? Eu iria perguntar, tá vindo ou tipo, vai passar. Mas eu entendi que essas situações estão acontecendo para que eu trabalhe alguma coisa em mim, né? Então não tem Isso, nada a ver com elas, tem a ver comigo, né? E isso sim, foi um, um, uma coisa hoje que aconteceu para mim exercitar a minha sabedoria, né? sim. Então isso foi bem legal hoje. E eu queria perguntar também, quando a gente. Perguntar, né? Quando a gente estava fazendo o nosso roteiro, a gente escreveu 3 pontos, né? Que tinham a ver com a sabedoria. O primeiro era conhecer a verdade, o segundo era reverenciar a Deus e aplicar isso na vida. E aí não é só saber, né? É uma postura de coração. Eu queria saber de ti o que, que é essa postura de coração, né? Tu pode explicar pra gente? Claro. A postura de coração, ela seria como está o nosso caráter. Porque o coração, a gente tende a relacionar ele na nossa cultura hoje como a emoção. Uhum, Mas ele vai mais que isso, porque ele envolve o nosso caráter, o espelho do nosso caráter. Toda vez que nem tu colocou ali que teve situação, aconteceu uma situação com uma pessoa externa, uhum, né? Essa pessoa, nós nunca vamos poder ter controle sobre as ações delas, mas nós vamos poder ter controle sobre as nossas. E é quando acontecem essas situações, assim, no dia a dia, que a gente consegue ver como que nós estamos. Porque a intenção de Jesus é nos libertar daqui das amarras, nos libertar de tudo aquilo que impede nós de avançar com Ele. uhum, Então, se algo no externo incomoda nós no interno e barra a nossa caminhada, vira uma corrente, não, tipo assim, eu evito ir naquele lugar porque aquele lugar me faz sentir isso, aquilo, me deixa ansiosa e tal. Isso é uma amarra. Isso é uma corrente que te prende. E uhum, é isso que Deus quer nos libertar, o Senhor Jesus Cristo quer nos libertar e o Espírito Santo quer nos auxiliar nesse processo. Aqui não haja barreiras do lugar onde você tem que ir, onde você possa ir em qualquer lugar e que a paz que excede todo entendimento esteja dentro de você. uhum, Só que para a gente alcançar essa paz que excede todo o entendimento que a gente tem, aí a gente precisa trabalhar o nosso caráter. Então, o coração,
ele vai agir no emocional, como é representado hoje na escultura, por quê? Porque sempre que a gente está diante de uma situação, ele abre e atinge uma emoção. Uhum. E se nós conseguirmos estar vigilante, buscando a presença de Deus, estar observando as situações, analisando, fazendo aquela autoanálise de por que eu estou sentindo isso, tá, por que isso está acontecendo? Eu não posso evitar o externo, eu não Sim. posso evitar o que o outro faz, mas eu posso analisar como eu estou reagindo e por que aquilo está tendo um impacto tão grande. Se eu sou filha de Deus, se eu sirvo a um Deus grande, se Deus é na minha vida, se eu Uhum. tenho ciência que as situações estão me corrigindo, estão me orientando, por que aquela situação ainda está me afetando tanto, tanto, tanto? E aí ali a gente começa nesse processo de trabalhar o caráter. Sempre que a gente faz essa autoanálise, a gente quebranta o coração, a gente reconhece que a gente tem falhas e Uhum. aí Deus consegue agir nesse momento. Então, o coração ele tem esse simbolismo do caráter. Se acontece uma situação em que há a oportunidade de mentir, ali eu vou ter a escolha, o livre-arbítrio, de escolher mentir, ir pelo fácil, ou fazer a coisa certa, enfrentar as consequências, mas confiar que, independente da situação, Deus vai estar comigo. Um exemplo muito grande disso é José. José, ele foi um homem assim que, independente da situação que aconteceu, ele não vendeu, ele não se vendeu à situação. Sim. Ele não foi pelo fácil, ele foi pelo que era necessário. Ele foi pelo que Deus exigia, que ele já sabia que Deus exigia de todo aquele que era do povo. Ele tinha o coração firmado em quem ele era, em quem o pai dele tinha dito que ele era. Porque antes de José conhecer a Deus, o pai dele ensinou sobre Deus. Uhum. E ele guardou aquilo no coração, o ensinamento que ele recebeu. E quando surgiu as oportunidades de mostrar mesmo, e ele não estava no ambiente dele, ele não estava com os pais, com os irmãos, com a família que acreditava naquele Deus. Ele estava com outros povos, ele estava em meio a outros povos que acreditavam em outras crenças. Uhum. Mas ele não saiu do caminho. Ele entendeu, não sei se ele entendeu, mas acredito que ele entendeu que se ele se permitisse fazer o certo, se permitisse observar e se autoanalisar e enfrentar a situação, ele iria ficar mais forte, ele iria melhorar, ele iria, quem sabe, ele fizesse essa autoanálise. Então, eu acredito que seja isso, sabe, essa autoanálise que tu faz para que o coração seja de verdade quebrantado, porque só quando a gente reconhece só quando a gente reconhece os nossos pontos que a gente precisa melhorar, aquilo que ainda está com dificuldade, ainda aquilo que está nos atrapalhando a nossa jornada para viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, para alcançar aquela renovação de mente, eu acredito que só quando a gente tem esse conhecimento, na consciência, a gente tira do inconsciente, traz para o consciente, aí a gente consegue quebrantar o coração e ajudar Deus nesse processo, permitir principalmente abrir a porta na nossa vida de verdade para Deus limpar aquela área, purificar, transformar, libertar. Então, tem que ter esse quebrantamento e para ter esse quebrantamento tem que ter essa consciência do que eu sou, de como eu estou, e é isso que o coração revela. Deus diz que o coração é enganoso. Uhum. Por quê? Porque o nosso caráter não é moldado só pelas coisas de Deus, ele é moldado pela cultura do nosso mundo, nossa época atual. Então a gente às vezes pode estar achando que é algo de Deus e na verdade é alguma coisa da nossa própria humanidade. Então é sempre bom, por isso que Deus diz para examinar a palavra, que a palavra vai revelar para nós se o que a gente está sentindo vem do Espírito, vem de Deus ou vem da nossa própria carne. Entendi. Então, quando Paulo diz assim, renovai-vos pela renovação da tua mente, ele quer dizer transforme o teu caráter. E para Isso ter aí, essa transformação de caráter, tu precisa ter um autoconhecimento. isso aí. Então, não tem como a pessoa, tipo, se renovar se ela não para se analisar, né? Ela não para Não tem. para
identificar o que está acontecendo com ela no dia a dia, né? Não existe isso, né? Vai ser fraco, né? Vai construir a sua casa na areia, né? É bem isso. Aqui mesmo tem, em Provérbios 9, diz assim: a sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas, já sacrificou as suas vítimas, misturou o seu vinho e já preparou a sua mesa. Já deu ordens às suas criadas e já anda convidando desde as alturas da cidade, dizendo: quem é simples, volte-se para aqui. Aos faltos de entendimento diz: vinde, comei do meu pão e bebei do meu vinho, que tenho misturado. Aqui nessa palavra do Provérbios 9, fala tudo sobre a sabedoria. E é muito interessante que Salomão ele escreveu sobre a sabedoria nesse momento, e ele iniciou o processo da sabedoria falando da casa, que somos nós a morada. Então, aqui ele já dá indícios de que o início da sabedoria, o princípio, já é edificar a casa. A primeira frase que ele está é: a sabedoria já edificou a sua casa. Quem somos a casa? Nós. Já lavrou as suas 7 colunas. Estrutura. Colunas são estruturas, são as nossas estruturas. É aquilo que a gente é formado. Depois ela diz: já sacrificou as suas vítimas. Quem são as nossas vítimas hoje? O nosso próprio ego, nosso próprio egoísmo, nossa própria distorção de entendimento. Essas são as nossas vítimas. Essas deveriam ser o nosso próprio medo, nossas próprias concupiscências da carne. Essas são as nossas vítimas. E quem deveria ser as nossas vítimas? Quem nós deveríamos lutar todos os dias contra nós mesmos. Misturou seu vinho e preparou a sua mesa. O que é preparar a sua mesa? É quando a gente organiza tudo, a gente pega tudo que a gente tem, coloca para Cristo na mesa e diz: Jesus, senta comigo aqui, vamos analisar cada ponto meu, cada partezinha minha. E deu ordem a seus criados, já convidando desde as 7 alturas, e dizendo: quem é simples, volte-se para aqui. Então, tipo, volta a humildade para cá. Volta tudo aquilo que vem da essência, que vem lá do início, das primícias, do primeiro amor, que volte, saia o resto, que volte aquilo que era lá da nossa essência, que é a essência que Deus nos deu. A simplicidade, né? A humildade. É pegar e modelar Jesus, né? É isso, né? Isso aí. Eu queria também perguntar, porque muita gente confunde conhecimento com sabedoria. Tu consegue explicar pra gente essa diferença entre conhecimento e sabedoria? O conhecimento, ele é toda a informação que a gente adquire. Sim. Então, esse conhecimento ele pode vir tanto da palavra quanto do mundo, dependendo de onde a gente está exposto, né? Ou seja numa faculdade, em casa, no trabalho, com a nossa família. Tudo aquilo que a gente é exposto, a informação, a gente absorve. Esse é o conhecimento, tu absorveu a informação. Agora, a sabedoria é a forma diferente de aplicar, a forma criativa de aplicar essa sabedoria. Tu não aplica esse conhecimento, tu não aplica esse conhecimento em todo lugar e com qualquer pessoa. Tu sabe interpretar o ambiente e ali você consegue identificar se é o momento de você falar, se não é, se é o momento de você fazer, tomar iniciativa ou não. Você consegue ter aquele entendimento de interpretar o ambiente e saber o momento exato de cada coisa e aonde aplicar cada coisa. Então, a sabedoria é uma forma criativa de eu aplicar o conhecimento na prática. O conhecimento seria uma palavra diferente para o entendimento, então? Que quando a Isso, gente porque pede para Deus assim, desculpa te cortar. Quando a gente pede para Deus assim, Senhor, me dá entendimento. Na verdade, tu tá pedindo para que Deus te dê conhecimento, é isso? na verdade, o conhecimento ele é a informação pura. Ela é informação pura. O entendimento, ele é como você interpreta em si Entendi. aquele conhecimento. Tipo, vem a informação de que o céu é azul.
Agora, o entendimento é tu interpretar o tipo de azul, que azul que é, qual os tons, quando que é aquele azul e quando é outro. Tipo assim, a informação, o conhecimento é só o céu é azul. Agora, o entendimento é tu interpretar por quê, quando, que forma, entendeu? Dá Entendi. informação. Então por isso que eles são diferentes. Os três são três coisas completamente diferentes, né? Então, Isso, sabedoria é a prática, é aqueles segundos que tu avalia o que que tu vai fazer em determinada situação que tu tá, e não é o reagir, é o pensar, né? Então, sabedoria praticamente seria isso. Seria a situação acontece, eu paro, não reajo, mas sim me internalizo, vejo aquela situação ali e pego e tomo uma atitude. Mas tudo isso tem que ser muito rápido, né? tem que ser. Verdade. Tá. Eu queria perguntar agora se tu explicaria pra gente também que tem essa. As pessoas não entendem, né? Que, como a gente já viu, que são três termos completamente diferentes um do outro. E a diferença entre a inteligência e a sabedoria, tu consegue explicar? Sim, a inteligência, ela é a informação junto com o entendimento. Então, você é inteligente, você consegue absorver a informação e interpretar. É a união dos dois. Só que a sabedoria, ela é como se fosse uma forma de você aplicar ela na prática, sem você, que nem explicou, sem você ser egoísta, entendeu? Por exemplo, assim, sem você alimentar o seu próprio ego. Uhum. Por exemplo, numa situação em que tem duas pessoas conversando, uma pessoa pode ser, ela pode ter muito conhecimento, ela pode ser uma pessoa muito inteligente. Só que ela vai interpretar como a outra está se sentindo, o ambiente, ela vai interpretar o que a pessoa já comunicou que aconteceu com ela durante os últimos dias. Então, aí ela vai ter a oportunidade de corrigir, confrontar, xingar, dizer não, pensa diferente, não pensa assim, tal. Ela tem essa oportunidade, ela tem a oportunidade porque ela tem a informação. Ela sabe que às vezes o que o outro está fazendo ou está pensando, às vezes não é totalmente verdade ou ele está sentindo de uma forma exagerada, vamos dizer assim, isso às vezes acontece. Ela pode ter a consciência disso, a inteligência disso, de dar informação. Só que ela vai, com sabedoria, saber aplicar essa informação para o outro, passar essa informação para o outro, sem machucar, sem ferir, sem. Como eu posso dizer? Sem. Mas sem fazer com que o outro se sinta menor do que ela. Uhum. Jesus diz que na palavra que a gente tem que honrar o outro. Então, ela vai olhar para o outro e vai pensar: quem sabe se eu tivesse na mesma situação, eu agiria assim, eu nunca vou saber. Então, eu vou respeitar esse momento que o outro está passando e vou achar o melhor momento para falar o que eu já interpretei, o que eu já entendi, ou a informação que já me passaram. Eu vou achar o melhor momento. Não vai ser de qualquer jeito, não vai ser com qualquer palavra, então não vai ser com qualquer atitude. Não vai ser com aquela forma egoísta de eu dizer assim, ó, ai, aceita porque eu sou assim. Não. Se você, as pessoas que geralmente elas dizem assim, ó, eu sou bruta assim mesmo, elas não estão tendo domínio próprio. Elas não estão trabalhando com os frutos do espírito. Elas estão indo pelas próprias vontades da carne dela. Às vezes eu entendo que há pessoas hoje que são assim por feridas, por uma alta defesa, né? Porque elas foram muito machucadas, então elas acham que tem que ser assim. Ou outras por um pouco falta de entendimento, que elas pegam aquela frase que diz, que é muito normal hoje, Pedro era bruto e não era falso, e Judas que beijava no rosto, esse é que era falso. Aí tem muita gente hoje que se torna bruta, se torna grosseira, se torna mal educada, porque acredita que esses são os verdadeiros. Os que são gentis, que beijam no rosto, tem que tomar cuidado. Hoje nós temos, infelizmente, pessoas que têm essa distorção desse entendimento.
Então, tu saber que tu tem a informação, tu pode ser a pessoa que tem mais informação de todas, tu tem conhecimento, mas tu não souber como passar ele adiante, como tomar cuidado com as palavras, praticar mansidão, praticar sabedoria de olhar para o outro, se colocar no lugar do outro, honrar o sentimento que é respeitar, honrar significa respeitar o momento, o espaço do outro. Se não tiver isso, não adianta, não ter sabedoria. Pode ter todo o conhecimento do mundo, ser a pessoa mais inteligente do mundo, que é ter informação, ter interpretação para si. Agora, se tu não souber replicar isso de uma forma certa, de uma forma correta, sem machucar, sem ferir, que realmente vá transformar, vá auxiliar aquela vida, não adianta. Verdade. Existe diferença entre tu ser grosseiro e tu ser direto, né? E essa diferença é aquela chavezinha que é a sabedoria que dá pra ti, né? É que nem tu falou, tu tem que saber interpretar a situação. Não é com todo mundo que tu pode falar de forma direta. Algumas pessoas precisam de rodeios, né? E que nem é bem difícil tu falar pra uma pessoa que ela tá errada, né? Então tu tem que ter um tato, que nem tu disse. E pelo que eu notei, então, uma pessoa ela pode ser um gênio, mas ser uma tola. É isso? É isso. Até a própria palavra diz isso. E lá em Provérbios diz que a pessoa tola, que ela vai falar sem sabedoria. Ela só vai falar, ela só vai colocar o que ela sabe, o que ela pensa para fora. Agora, saber identificar o momento, o ambiente, interpretar quem é a pessoa que vai estar recebendo isso, aí é a sabedoria. Muitas vezes a palavra diz, agora não vou saber exatamente o versículo, mas diz que o tolo, às vezes calado, se torna sábio. Então, tem É essa melhor passagem. não falar nada do que falar bobagem, né? É muito interessante essa parte, porque tem duas passagens na Bíblia, testemunhos de episódios na Bíblia, né? Que nós vemos em Davi, quando Natan vai confrontar ele sobre a atitude dele com Batseba, quando o Joabe manda uma mulher confrontar ele sobre a atitude com o filho dele, Absalão, eles nunca chegam para ele diretamente, olha, você está errado. Não, eles conhecem com certeza o perfil de Davi, como Davi reage, como Davi recebe essa informação. Davi é rei, então, aquela coisa assim, eu entendo muito essa parte de quando Deus diz colocar sempre as pessoas acima, honrar elas, porque se tu colocar as pessoas um pouco acima, tu vai saber analisar a pessoa melhor para saber como agir com ela. Se tu olhar para as pessoas sempre abaixo de você, você vai se sentir superior, você não vai fazer essa interpretação, ter essa preocupação. Agora, se tu colocar as pessoas acima, você vai desenvolver essa preocupação de entender essa pessoa de verdade. Então, quando eles chegam para ele, eles nunca digam diretamente para perguntar, para confrontar sobre o erro dele. Eles chegam primeiro contando uma história, dando um exemplo de uma história. Ah, aconteceu. Natan chega. Tinha um pastor e uma ovelhinha. Essa ovelhinha foi tirada do seu senhor. E aí ele começa a contar uma história e ele pede a opinião de Davi. Uhum. Para que o Davi fale como ele agiria nessa situação do externo e para depois ele dizer essa pessoa é você e para que daí haja o confronto, não confronto entre Natan e Davi, mas entre Davi e ele mesmo. Quando tu faz a pessoa chegar nesse confronto entre a resposta dela e ela mesma, aí sim ela tem um impacto. Aí tem a transformação, a renovação, né? Isso aí. Se tu vai direto, a pessoa vai ver o inimigo como você. Agora, quando você consegue fazer a pessoa ver que o inimigo é ela mesma, é totalmente diferente. Mais uma da sabedoria. Mas eu Eu queria perguntar também, é, como que uma pessoa se torna sábia? Porque a gente está falando que a pessoa tem que se autoconhecer, né? E não é só o querer. Como que, na tua opinião, uma pessoa se torna sábia?
Você sabe que em toda a história é muito interessante, porque desde o Antigo Testamento até o Novo, Uhum, todos eles nunca passaram pelas mesmas situações. Foram sempre situações diferentes, mas todos eles viveram coisas, situações difíceis, e todos eles não fugiram dessas situações. uhum. O único que fugiu foi Jonas e ele voltou depois que foi enfrentado o peixe. Ele ainda foi parar dentro do peixe e ele teve que voltar para enfrentar a situação e do que Deus tinha pedido para ele. Então, eu acho que para a pessoa se tornar sábia, ela não pode fugir da situação. Quanto mais tu foge, mais tu impede de avançar e quebrar, ser curada e quebrar as correntes daquele medo. Às vezes você tá lá com medo e você, ai, por que eu vou fazer? Acho que eu vou adiar, acho que eu vou deixar para outro dia, vou deixar para outra semana. E essa outra semana vai ser a mesma situação. Você não vai estar diferente, a não ser que você enfrente aquilo. Uhum. A não ser que você vá, passe pela situação que você está evitando passar e você só está jogando para frente, jogando para frente. Às vezes Deus está querendo dizer, calma, fica calma, porque eu tô contigo. Essa situação tu vai ver que não vai ser como você imagina. Tem uma passagem em Provérbios que diz que a gente não pode ir pelo nosso próprio entendimento. A gente não pode ir porque o nosso entendimento ele é falho. Verdade. Nosso entendimento ele é todo distorcido. Então, Deus está dizendo assim, vamos, se Deus não está tirando aquela situação, está indo, aquela situação ainda está ali, é porque é para você enfrentar, porque ali vai ter uma cura e uma libertação. Quando você sair dali, você vai sair muito mais forte. Você vai sair diferente. Uhum. E é muito interessante isso, porque quando você se permite viver na prática, se autoexaminar, se aprender sobre si mesmo e aprender sobre a situação, aprender a resolver situações, você se torna muito mais forte, muito mais sábio. É Qua- assim que vem a sabedoria. Ela vem com toda a aplicação na prática em resolver problemas. A palavra de Deus não passa a ser só uma coisa escrita, né? Passa a ser uma ordem, né? E tu sente isso na tua vida, que a palavra de Deus, ela se transformou de ser só de uma coisa escrita para ser tipo uma ordem. O Senhor diz que é assim que vai ser e ponto, né? Não tem mais aquela dúvida, ah, será que é desse jeito? Será que não é? Como que tu vê isso na tua vida? Sim, a palavra para mim ela se torna, acho que aos poucos uma ordem. Acho que quando eu iniciei meu processo de conversão, Uhum, que a gente hoje tem aquele entendimento que a gente não se converte, a gente entra no processo. Jesus mesmo nos deixa claro isso lá em Lucas, quando ele, no livro de Lucas, né, quando uhum, ele está na ceia com os discípulos, eles já tinham passado 3 anos com ele, caminhando com ele, tendo experiências com ele. E Jesus já tinha enviado eles de dois em dois para orarem por pessoas, curarem pessoas, libertar de demônios. Então, já tinha tido todas as experiências com Cristo e no dia da ceia, antes de Jesus ir para a crucificação, ser levado, ele diz para Pedro, né? Ele já, além de ele chamar ele pelo nome antigo, que ele chama ele de Simão, naquele momento, ele diz: Simão, Simão. Ele diz que já tinha rogado por ele e falou que no momento em que ele se converter, ele ajudasse os irmãos. Então, querendo ou não, quando nós aceitamos a Cristo, é como se Cristo é a porta, então, não é como se fosse uma escola, uma faculdade para a gente aprender a se tornar um cidadão dos céus. Então, a gente começa nesse processo. Então, eu entro pela porta que é Cristo, e Cristo me ajuda nesse processo com o auxílio do Espírito Santo, com a presença de Deus. Quanto mais eu busco, mais eu consigo, né, me identificar e ajudar. Então, tu entra nesse processo de conversão com Cristo, tu vai sendo liberto, tu vai sendo curado, tu vai sendo transformado. E mediante você vai estudando a palavra e meditando nela, que se tu for pegar na tradução hebraica da palavra meditar, significa você estuda de manhã, vamos dizer assim, um versículo, uma palavra, e durante o dia você fica repetindo ela.
repetindo para que aquilo seja gravado de verdade. Quanto mais você gravar uma palavra, mais ela vai fazer parte de você. E nós, quando nós aceitamos a Cristo, nós temos muitas falhas, muitas coisas para ser corrigidas. Então, quando você começa a estudar a palavra, você começa a fazer aquela autoanálise e você realmente medita nela, quando surgem as situações, você vai lembrar da palavra. Aí você vai vir aquele momento que, assim, parece um momento muito rápido, mas é um momento muito decisivo na vida de um cristão, entre ter a oportunidade de fazer o errado, o fácil, ou ter a oportunidade de fazer o certo, com fé de que aquilo vai ser o melhor, de que aquilo vai dar frutos, de que aquilo vai ter uma consequência boa. Você não sabe, às vezes pode ser que não, mas você está tranquilo no seu coração de que você fez o certo, independente da situação. Então, eu acho que quanto mais você estuda a palavra, você se permite guardar, porque nenhuma ação do todo aquele que inicia esse processo de conversão, no início ele vai ser totalmente fácil, não vai ser fácil. São situações difíceis que vão aparecer, que vão te confrontar. O início da conversão ele é difícil por quê? Porque nós já temos hábitos ruins que a gente adquiriu desse mundo. E um hábito, ele se forma de ações repetitivas. E essas ações repetitivas podem ter vindo lá na nossa infância, desde do início da nossa caminhada neste mundo. Então, são hábitos que foram repetindo, e daqui a pouco foram ações que foram se repetindo e se tornaram um hábito. Então, quebrar isso não é um processo fácil. Exige esforço. E o muito legal da caminhada com Cristo é que quanto mais esforço você coloca em alguma coisa, mais você comemora quando você adquire. Mais você se sente grato, mais você se sente feliz daquela nostalgia, assim, quando vem a situação, você consegue agir diferente, não porque você fez força para aquilo, mas porque foi natural. E para até a gente conseguir adquirir esse fruto do Espírito na nossa vida, ele se tornar algo natural, exige um esforço de cultivar ele. Nem o fruto ele já cresce, já nasce um fruto. Não, ele vem uma semente, vem de um crescimento, vem de algo que se enraizou, que firmou naquela vida. Então, a gente tem essa dificuldade no início da conversão, porque só fica de verdade aqueles que querem muito, que tem um coração assim, que ama a Deus tanto, que ele quer muito ser diferente. E ele busca isso todos os dias. Esse é uma pessoa que consegue de verdade ser convertido e alcançar os frutos, e viver os frutos, viver a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Porque com todo esse esforço, ele adquiriu de verdade aquela paz que excede todo entendimento, a renovação de mente, mas não é um processo fácil. E por que graças a Deus que não é fácil? Porque se fosse fácil, nós abandonaríamos na primeira oportunidade. Daquilo que exige mais esforço, a gente dá muito mais valor, isso é lógico. Isso não é espiritual, é uma coisa lógica, todo mundo sabe disso, independente se a pessoa crê ou não. Quanto mais esforço tu coloca em algo, mais aquilo se firma em você Por e isso, mais você por dá isso valor. que quando as grandes famílias que têm muito valor monetário, os pais morrem e os filhos acabam perdendo todo o valor, né? Bota só. Querendo ou não, quanto mais esforço tu coloca em algo, mais você vai dar valor. E quanto mais tu der valor, mais você vai amar aquilo, mais você vai sentir prazer naquilo, satisfação naquilo. Então, querendo ou não, tem uma parte do que diz assim em Provérbios: em seu coração homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os passos, que está lá em Provérbios 16:9. Querendo ou não, o Deus ele nos direciona nossos passos, nos coloca em certas situações para que nós aprenda sobre lidar com situações, resolver problemas, e todas nessa situação, nesse aprendizado, nós vamos trabalhando nós mesmos
E nunca é sobre só o outro. A gente sempre tende a focar pelo externo, sempre olhar pelo externo, mas não, é muito mais que isso. É sobre nós, sobre o que nós precisamos, sobre o que nós precisamos alcançar. Correntes não podem ser quebradas, como não pode ser alcançada sem esforço e sem situações que nos mostrem se aquilo foi realmente. Até como um médico, se nós vamos analisar para a área hoje da saúde, quando um médico, quando uma pessoa quebra um braço, por exemplo, ele faz uma cirurgia, ele faz a cirurgia, é colocado com suporte ali. Uhum. Quem que é o nosso suporte hoje? A palavra e a nossa fé, principalmente a nossa fé. Quando nós vamos tirar o gesso, a tala, a gente entra no processo de reabilitação e aí entra no processo de fisioterapia. O que é a fisioterapia depois de quebrar algo? É para te mostrar para você que ainda tu consegue ter aos poucos um movimento ali. E quanto mais você vai fazendo esse movimento na fisioterapia em casa, melhor vai ficando a forma como você age de novo com o seu braço. Uhum. E assim, até que uma hora você já consegue fazer naturalmente esse movimento. Então, para isso, precisa todo esse processo até você conseguir alcançar isso de novo. Para que isso se torne um hábito, para que você faça assim sem sentir dor, sem sentir nada. O teu braço está livre da dor. Para isso, precisou de um processo de auxílio. E tu vê que esse processo nunca é sozinho. É com a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, a presença do Senhor Jesus Cristo. Às vezes Deus nos manda as pessoas para nos ajudar nessa caminhada. E aí nós temos que saber interpretar as pessoas que vêm para a nossa vida, que a pessoa que é para essa área, a pessoa que é para outra área. Então, É essa como se fosse o início fosse assim, tu vai começar pelo conhecimento, só para ter conhecimento da palavra. Aí conforme tu vai lendo, que é aquele movimento, fazendo fisioterapia, tu vai ter entendimento. E quando isso, tu começa a fazer da forma natural, é a sabedoria, né? isso. É É quando isso, você né? já adquiriu, aquilo já criou raiz, já se firmou em você. A palavra já está firme em você, você já consegue aplicá-la de verdade na prática, sem dor, com leveza, naturalmente. Já virou um hábito tão firmado em ti que é algo natural. Tu não faz aquilo por um esforço, não faz aquilo por obrigação, tu faz aquilo porque é de ti. Ela Sim. já está em ti. Uma Então é coisa isso que é o processo. Uma coisa que tu falou ali, que eu gosto bastante quando tu fala, quando a gente conversa, é que tu gosta bastante quando acontece problemas, né? Sim. São oportunidades. Tu pode explicar pra gente por que que tu gosta quando essas coisas acontecem? Por exemplo, quando eu iniciei a minha conversão, iniciei o processo de início, quando eu aceitei a Cristo, eu entrei para a congregação, para uma congregação, eu comecei a participar, era uma congregação muito boa, Uhum. ela tinha vários projetos. E é muito interessante porque cada projeto me confrontou em várias áreas. Tinha um projeto na congregação que ele era o evangelismo, então a igreja, a congregação onde eu participava era de missão, então todo o projeto era para o externo, todo o projeto era para fora da igreja. Então nós tínhamos evangelismo na, Cortou? no Co- sábado, e era. Tu pode Voltou? só. Cortou. Pode só explicar de novo? Aham, uhum, é muito interessante porque quando eu iniciei o processo de conversão, eu era muito imatura ainda, né? Como aquela criança que diz Paulo, né? Vocês ainda são crianças precisam de leite, né? Ele diz na palavra. E só que tu entra num processo, a igreja onde eu comecei a congregar é uma igreja muito boa, uma congregação muito boa, porque ela tinha muitos projetos, ela era uma congregação de missão. Uhum. Então os projetos dela eram tudo para fora, era tudo externo. Então, por exemplo, o pastor ele vinha e dizia assim: no sábado eu vou estar na frente da igreja a tal hora para evangelizar. Quem quiser vir, encontre ali. E a gente ia, encontrava ele, dividia as duplas e nós íamos. E só que quando você inicia, você tá naquela nostalgia, você tá, sabe, só querendo observar, você tá achando aquilo muito legal. Cortou de novo? Cortou.
E aí ele dividia vocês em duplas. Isso. E aí, quando ele divide, só que a intenção da pessoa que ela se converte, que ela vai no evangelismo, ela não tem de sabedoria nem entendimento. Ela só tem, às vezes, um pouco da informação, que é o conhecimento ali da informação. Que é Jesus, que ele salva, que ele é nosso Salvador, que ele nos aceitou, que agora nós somos parte do corpo, nós temos essa informação. Então, você vai no evangelismo animado, com aquela nostalgia, nossa, uma coisa nova, diferente. E aí eu me lembro que o nosso líder, ele era um líder muito legal e ele fazia nós ir em situações assim, totalmente diferentes. Nós entrávamos nos matos para evangelizar, para falar sobre a palavra para drogados. Era Uhum. muito interessante. E todo esse processo onde você se desloca da tua congregação, que é um local seguro na tua mente, no teu coração, é um local seguro, né? No teu entendimento, um lugar seguro. Tu vai para um local totalmente para ti não é um local. Tu sempre foi passar informação e foi ensinada Uhum. de que o mato com pessoas drogadas não é um lugar seguro. Você sempre foi ensinado. E aí, então, todo aquele processo de tu sair da congregação e entrar no mato e falar com pessoas que estão ali se drogando, te dá muitas emoções, dá muitos sentimentos, sentimento de medo, sentimento de insegurança, sentimento de, de vontade de sair, de dizer, não, eu vou ter que ir para outro lugar, então vem muitas coisas ali. Só que você, por estar com o grupo junto, com o teu líder, você dá um passo de fé e vai, mesmo assim. Você vai com todos aqueles sentimentos, com todo aquele grupo de sentimentos dentro de você, que eles não saem, estão ali avivados, ativados, você entra. E no momento que você entra, que você foi um passo de fé, você não sabe o que vai acontecer, mas aí você vê o teu líder falar com aquelas pessoas param de se drogar, começam a contar suas histórias e começam a chorar na sua frente. Você agradece a Deus por você não ter dado aquele passo pelo medo de ter saído dali. Você agradece a Deus por você estar vivendo aquela experiência, você estar ouvindo aquela história, você estar vendo aquela vida se derramar, aquela vida chorar. É um homem chorando, de verdade, comentando sobre a sua vida, comentando sobre as coisas que ele passou, que fizeram ele chegar naquele ponto. As legalidades que ele deu na vida dele, que fizeram ele entrar naquele processo e você diz assim, nossa, obrigada, Senhor, por eu estar vivendo isso. Mas eu só estaria vivendo isso se eu não tivesse fugido da situação. Outra coisa também, quando nesse processo de evangelismo que nós tínhamos, tinha uma irmã que ela era muito legal, que ela era tinha ela vigiava muito, ela orava e vigiava muito. Não, eu não sei isso porque eu vi ela fazendo, não, pelas ações dela. Nós Uhum. vemos que a pessoa ela ora e vigia de verdade pelas ações dela. Uhum. Então, ela saiu para evangelizar com a gente e ela percebeu que tinha muitas senhoras idosas nos lares que moravam com os filhos, com os netos. Uhum. E o bairro ali era um bairro que ele tinha muita falta de proteção, era um bairro bem com bastante dificuldades. Então, ela disse, ela falou que o nosso líder ele pediu duas tardes de 2 finais de semana, né? 2 tardes por mês, para que ela fizesse um chá para essas senhoras na igreja, com louvor, com palavra. Ia ser ou no sábado ou no domingo. E o pastor liberou, porque o pastor ele amava esse tipo de projeto, nosso líder lá. E principalmente essas iniciativas. Então ela disse, ela preparava o chá, ela preparava o café, ela levava ali, ela que ia organizar. E ela fez. E na hora do evangelismo, ela foi lá e ela, com estratégia e sabedoria, Uhum. ela não disse assim, ó, levem os seus filhos, os seus vós, suas mães lá na igreja. Não, ela disse,
levem elas lá um pouquinho para vocês poderem descansar um pouquinho, para elas poderem sair de casa, para elas terem uma tarde diferente. Ela, com sabedoria, ela soube convidar, mostrando que esse benefício seria para a idosa e para os filhos e para os responsáveis dela. E aí, com essa direção, eles levaram. E ela teve essas tardes. E foi muito interessante porque por ela ter sabedoria em agir e essa preocupação pelas vidas que já estavam numa idade, ela conseguiu alcançar outras, além daquelas vidas de que as senhoras amarem as tardes, daqui a pouco aquelas tardes já não eram só 2 finais de semana, eram todos. Os filhos, alguns filhos ainda começaram a frequentar à noite os cultos. Então, aquela iniciativa dela de estar atenta realmente ao que ela estava fazendo, de não ficar olhando o que o irmão do lado, o irmão do outro estava fazendo, quem não tinha vindo, quem tinha vindo, não estava preocupada com isso. Ela estava preocupada com as almas que elas estavam indo buscar. Por ela estar realmente vigiando, com o olhar dela atento a isso, ela conseguiu alcançar muitas vidas, dar muitos frutos ali, sabe? Foi um projeto muito lindo. Outras irmãs começaram a auxiliar ela. Então, eu acho assim, se tu enfrenta o problema, independente do que você está sentindo, você dá aquele passo, nossa, você vive coisas extraordinárias, sabe? Que você nem imagina, porque a palavra diz, né, que o que Deus tem para nós não desceu ao coração. Nós não sabemos. E quando vem assim que tu passa pela situação e tu vive aquela experiência, tu diz, nossa, Deus, que bom que eu tô aqui. Que bom que eu tô vendo isso. Ao mesmo tempo, essas experiências fazem você se confrontar em outras áreas. Por exemplo, ao mesmo tempo que eu vivi essas experiências boas, eu vivi experiências ruins com algumas irmãs que não estavam vigiando. Elas podiam orar, mas elas não vigiavam, e Deus diz na palavra que a gente tem que orar e vigiar, não dá para ser separado, tem que orar e vigiar. E tem algumas que infelizmente estão na das congregações e elas oram muito, mas não vigiam. Uhum. E essas acabam sendo o pedra de tropeço. Por isso que tem muitas pessoas hoje feridas dentro das congregações. Então, das pessoas que não fazem essa autoanálise sobre si mesmo, e elas acabam se tornando pedra de tropeço no próprio caminho, porque daí você impede você de progredir com o Espírito Santo, de ver os frutos, e se torna pedra para o outro, porque você fere o outro, mata a fé do outro. E pessoas assim, dentro das congregações, quando você é imaturo, você não tem uma maturidade, você acaba saindo da congregação, que foi o que aconteceu comigo. Eu não saí por causa de picuinhas, né? Mas eu saí por causa que eu estava exausta. Exausta, tipo, de ver rodas que eram formadas dentro da congregação de escárnio. E Deus diz não escarnecer do irmão. Rodas, rodinhas de. As pessoas acham que escarnecer é só você zombar em voz alta e rir da pessoa. Não. Toda vez que você levanta uma hipótese ou um falso testemunho sobre alguém, algo que você não sabe se é verdade, e aquilo em outro irmão, e aquela pessoa, ela começa a ter um sentimento ruim, ou uma percepção ruim do outro. Isso gera contenda dentro do coração da outra pessoa por causa de coisas que você falou, e isso é escarnecer. É você colocar dentro do outro um sentimento que às vezes você não sabe se é verdade. E se é verdade, você deveria entrar no teu quarto, orar pela pessoa, pedir a Deus que Deus auxilie aquela vida. Não vai ser aquele outro irmão e você que vão. E isso, infelizmente, essas historinhas, essas conversinhas dentro das congregações matam a fé de muitos que estão iniciando na fé. E Paulo diz na palavra que ele se fez fraco para ganhar os fracos. O que significa? Ele soube respeitar o período de cada um. E é por isso que hoje tem muita gente afastada das igrejas. Só que uma coisa que eu percebi é que eu me afastei por essa exaustão de ver, de não querer participar, porque isso me confrontava, isso fazia mal, isso me dava um sentimento ruim, parecia que estava errado eu participar ali, eu estar ali. Sim. Então eu saí.
Só que por eu sair, eu não fui trabalhada nisso. Porque eu saí. E por eu sair e achar que em casa eu estaria melhor, eu comecei a dar lugar para outras coisas. E o inimigo foi trabalhando em áreas na minha vida, porque daí eu já estava afastada do corpo. E por mais que digam assim, ó, congregar, mas o irmão A, B, C faz isso, fala isso. O corpo ele é muito importante para não te deixar ficar acomodado. Esse é o objetivo do corpo. O corpo de Cristo, que é a igreja em si, a comunidade cristã, ela não é para você ficar cuidando do que o A ou o B está fazendo. É para que você dê passos, para que você saia do conforto, para que você seja confrontado. Deus vai usar não só os de fora, mas os de dentro também para te ensinar. Tu sabe que para mim aconteceu uma situação não de fofocas, né? Porque eu sou uma pessoa que eu entro na igreja, escuto o culto, levanto e vou embora. Porque eu não gosto muito de contato físico, né? Então, mas aconteceu de a gente se afastar do culto porque teve a pandemia. E aí, quando a gente voltou, não era mais o mesmo pastor, né? Eles tinham mudado ali. E eu parei de ir no culto porque mudou o pastor. Aí nós temos um tio que ele é pastor, né? E aí eu falei essa situação pra ele, daí ele me olhou assim, que ele chama a gente de filho, e disse: "Tá, mas tu tava indo pro culto por causa de Cristo ou por causa do pastor?" Foi um belo soco no estômago, porque revelou a verdade, né, do meu coração, que não tinha a ver com o culto a Cristo, né, tinha a ver mais com a minha vaidade de ter me dado bem com a forma como o pastor falava, né, então não foi trabalhado em mim, talvez, que eu devesse ter voltado para a igreja, então não consegui trabalhar essa parte, né, mas foi muito bom ter sido confrontada. É verdade, porque, por exemplo, por mais que você, que foi o meu caso, por mais que nessas rodas, nessas coisas que eu vi que eu não achava certo, me desse essa exaustão, porque o que é essa exaustão que acontece no cristão? É quando o Espírito Santo está te despertando, o Espírito Santo está despertando na palavra, e vem outro que está ali que diz que está ali há anos dentro da igreja. Eu nasci na igreja, eu cresci na igreja, envelheci na igreja e não tem atitudes que mostrem os frutos do Espírito. Uhum. Que não tem atitudes. Aí aquilo começa a te confrontar, porque aí você começa a pensar como que uma pessoa que está ali há tantos anos e tem essas atitudes, faz piadinha com o outro, faz fofoca, faz contenda, faz dissensão, como? Só que a gente acha que a gente só vai ser ensinado lá fora. Mas dentro da congregação há pessoas passando por processos, e cada uma passa por um processo. Cada uma está numa etapa. O amadurecimento ele não vem com a idade, nem com o tempo, vem com como você age e se permite ser transformado por aquele tempo. É como você age dentro do tempo que você tem e aprende com ele. É Uhum. isso que é amadurecimento. Você pode ser uma pessoa de 80 anos, se ela não se permitiu mudar e não buscou essa mudança, ela não vai ser uma pessoa madura. Vai Ela vai continuar sendo ficar criança, né? isso. Então, querendo ou não, você vai ver situações assim e as situações vão te confrontar e vão te trazer sentimentos. Só que aí que tá, se você fugir, você nunca vai vencer esse sentimento. Uhum. Aí esse local vai ser também uma corrente, uma prisão. Porque aí você não vai lá por causa do A, do B e C, que você não concorda com as coisas que diz ou faz. E na verdade, aquela pessoa também está no processo. Para Cristo não existe patamar. Todos são filhos e todos estão no processo. Uns um pouco mais evoluídos, outros um pouco menos, outros em áreas diferentes, distintas, mas cada um no processo com ele. O corpo da igreja é de Cristo, não é do pastor, do É presbítero, da verdade. irmã da tripudoração. Então, todos que estão ali estão cargos, têm os cargos que merecem respeito, todo o ser humano merece respeito. Então, existem os cargos, por causa que, infelizmente, precisa de pessoas para direcionar outras, e ainda bem que tem pessoas que direcionam, né? É. Porque senão a gente não saberia o que fazer quando a gente chega. E aí foi muito interessante, porque quando eu voltei, a primeira coisa que o Espírito Santo me falou num dos cultos
quando eu voltei a congregar de novo, depois de um tempo que eu fiquei afastada, era para me perseverar. Era isso que ele me pediu. Então, aquele primeiro ano depois que eu voltei, foi muito difícil, porque eu continuei vendo as mesmas coisas, e não adianta, gente, a gente pode trocar de congregação da A, do B, do C para o C, vão ser as mesmas coisas, porque são pessoas. O corpo de Cristo são formado por pessoas que E são estão passando coisas por que um precisam ser processo. trabalhadas, né? Em Isso, ti. e foi muito interessante, porque no final daquele ano, foi um ano muito difícil, porque aí eu decidi ficar de verdade, enfrentar, me enfrentar, não enfrentar as pessoas, me enfrentar naquele sentimento. E quando finalizou o ano, eu estava me sentindo muito mais forte. Uhum. O que eu via antes no outro, começou a diminuir. Eu comecei a olhar muito mais para mim, e aquele sentimento, ele já como não era mais forte, ele já não me dominava mais. Eu conseguia entrar na congregação, eu conseguia abraçar a irmã que falou, que disse, que fez e tal, com paz no coração. Mas era só porque eu enfrentei todo um processo, e não foi um processo fácil. Eu teve dias que eu chegava em casa e chorava. E sabe o que é o mais interessante, o mais lindo de tudo isso? É que eu chorava nos pés de Cristo, com o Espírito Santo no meu quarto. E além de eu me fortalecer, eu ainda me aproximei mais ainda do Espírito Santo. Porque eu entendi que não adiantava eu falar, não adiantava eu fazer, não adiantava eu ficar irado, não adiantava ainda e não adiantava falar para ninguém ia entender, pelo contrário, ia só fazer uma coisa que Deus abomina, que está lá em Provérbios 6. Até vou ler que diz, ó, essas 6 coisas aborrecem o Senhor, e a sétima, a sua alma a abomina, que é os olhos altivos, a língua mentirosa, as mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos viciosos, e os pés que se apressam a correr para o mal, e principalmente a sétima, a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre os irmãos. Então, se eu guardasse aquilo no meu coração, eu ia estar e ficasse remoendo, eu ia estar praticando o que Deus se aborrece, que é pensamentos viciosos. Pensamentos viciosos, ele maquina pensamentos viciosos, tu fica naquela amargura. O que é a amargura? São pensamentos repetitivos. Eu repenso numa coisa que aconteceu, então eu Fica remoendo repito na aquilo minha ali, mente. né? Isso. E depois, ó, e aqueles que a sétima Deus abomina, diz que aqueles que semeiam contenda entre irmãos. Então, se eu fosse reclamar com alguém, se eu fosse dizer por que estão fazendo isso, por que estão falando isso contra aquela pessoa, contra aquele outro, por que estão tendo essas ações, se eu fosse falar com outros, eu estaria gerando um sentimento em outra pessoa. E Jesus já deixou claro que para ele não vale só o que você faz, mas vale a intenção. Do seu E coração. aquilo que você faz, o que você gera no outro. Porque às vezes tu pode Então, fazer uma coisa assim que é perfeita, linda, mas a intenção do coração tá podre, 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 isso e não vai adiantar. Vai chegar lá no sem dia e que vontade. eles vão pesar o teu galardão, tu não vai ter um galardão grande não, É rapaz. verdade. É verdade, a intenção começa, diz que Jesus disse, né, que antes de pecar, antes de cometer o adultério, se você já desejou no seu coração, você já Já praticou o pecou. adultério. Se você sentiu ira contra o outro, você já praticou o suicídio. E por que é o suicídio? Porque você está matando alguém que você deveria amar, amar ao próximo como a ti mesmo, você está matando ele no seu coração, então isso já é praticar suicídio. Então, querendo, a gente acha que a palavra, que só amar Jesus e dizer Jesus eu te aceito, está tudo bem. Não, a gente precisa entrar nesse processo, ter consciência de que a gente entra num processo, porque senão a nossa alma, que é a junção dos nossos pensamentos, das nossas emoções, do nosso caráter, é a união das três. Como que a gente vai botar essa alma, que é para ser salva, num novo corpo, se ela estiver contaminada? Então, querendo ou não, esse processo é muito importante e a gente só passa o processo se a gente enfrentar aquilo que tá nos machucando. Não tá machucando o outro. A pessoa que tá fazendo lá no fora, para ela tá tudo bem.
ela não tá sentindo com aquilo. Se tu tá sentindo, é você que tá se auto-prejudicando. Então é você que tem que buscar enfrentar aquilo para com o Espírito Santo, com a ajuda do Espírito Santo, pedindo auxílio para ele, se derramando aos pés dele, entrando no teu quarto, fechando a porta, falando com ele, e ele vai ajudar. E aí, quando você termina aquele processo, que nem aconteceu comigo, eu cheguei no final do ano, passei todo aquele ano, e diferente, você se sente diferente, você sente que, nossa, tô sentindo que eu tô vencendo isso, dá uma nostalgia, uma sensação tão boa assim, e Deus vai conseguindo derramar da graça dele, e você vai conseguindo abrir os teus olhos e vendo aquela pessoa, que aquela pessoa não é uma pessoa ruim, mas algo que está agindo na vida dela é que é ruim. Você começa a ter um amor diferente, uma visão diferente para aquela pessoa. Aí derrama a graça, né? Mas Ocorre é a só pelo. transformação que a gente conversou antes, né? Então, nossa, testemunha é muito incrível, porque tu passou por um processo de entender, né? Receber o entendimento de que não adiantava tu ficar mudando de congregação, e aí depois tu teve que enfrentar e agir com sabedoria nesse enfrentamento. E a sabedoria foi se derramar aos pés de Cristo, né? E Isso aí é. depois, então, agora se acontece uma situação semelhante, tu já tá mais ligada, tu já vai conseguir agir Isso. com sabedoria de forma natural, né? Não vai ser uma coisa assim que vai ser um esforço tremendo para ti. Mas na primeira vez foi um esforço, tu tava consciente que tu tinha que fazer esse esforço, né? Isso, por isso que a consciência que Deus coloca situações para nos trazer nessa consciência. Se tu não tem essa consciência de que o problema está em ti, que é a situação da forma como você está lidando e sentindo aquela situação, você não muda. Por isso Uhum. que tem muitos cristãos hoje que, infelizmente, eles são pedra de tropeço para si mesmo, que primeiro eles são para si mesmo. Porque se você não tem conhecimento, você não muda. E para os outros. Mas é por quê? Porque eles não tiveram essa clareza, ou se a clareza veio, eles não souberam lidar com ela, ou eles ignoraram ela. Uhum. Só que nós temos que saber que nossa luta não é contra a carne, é contra principados, potestades e hostes malignas, que agem, né? Então a gente tem que entender que aquela pessoa, gente, ela é uma pessoa que ela tá sofrendo igual. Se ela tá machucando o outro com palavras, ela, antes de machucar o outro, ela já é alguém machucado. Ela já é alguém que tá com muita coisa ali dentro e muitas vezes nem dorme à noite. São pessoas assim, a gente acha, porque aquela pessoa já é alguém que está sendo atormentado. Toda pessoa que ela precisa falar do outro, antes dela falar do outro com palavras, ela já falou aqui, já remoeu, já não dormiu. Por isso que tem aqui que diz que aqui do pensamento perverso e corre os pés que se apressam a correr para o mal. Os pés dela, pensa, ela não consegue dormir porque ela precisa no outro dia ir falar sobre aquilo e falar sobre o outro. Ela não é uma pessoa que ela não tem a Ela paz que não tem excede todo paz. entendimento. É. E a paz que excede todo entendimento, ela não é uma paz assim que ela vem completa. Ela se torna completa aos pouquinhos em cada área da nossa Ela é vida. construída. Ela é construída. Isso aí. Muito incrível, hein? Uau! E a gente queria voltar um pouquinho para um exemplo que a gente tem grande na Bíblia, né? Que o maior exemplo que a gente tem é o exemplo de Salomão. E eu queria que tu contasse a história para nós, porque eu gosto bastante quando tu conta histórias, porque eu não sei, mas eu me sinto envolvida na história e eu aprendo muito. Tu pode contar a história de Salomão para nós e como que ele lidou com a sabedoria, né? Tu conta para nós? Salomão, eu acho muito, muito incrível porque ele cresceu num lar totalmente desconstruído, né? Uhum. Porque Davi, ele era um cara segundo o coração de Deus, como já foi afirmado na palavra, porque ele se arrependia de verdade, se jogava aos pés do Senhor, quebrantava o coração e não voltava a fazer as falhas. Ele falhou várias vezes, mas ele não repetiu as falhas. Falhou, se consertou e continuou. Só que, por conta dessas falhas que ele teve consequências que ele precisou passar. Não foi absolvido. Uhum. Ele foi perdoado por Deus, né? Não cometas mais, mas infelizmente ele houve situações, como disse lá na palavra, a espada não saiu da casa dele por conta É, das próprias é quando ações. tu peca, não, tu vai pecar.
beleza, pequei e me arrependi. Isso tá na palavra, tu tá arrependido, tu tá perdoado. Mas não significa que a consequência do teu pecado ela deixa de existir, ela vai continuar. Tu É teve o verdade. pecado de traição. Me arrependi, falei com a minha esposa, mas o pecado da traição tem uma consequência espiritual, e não é uma consequência espiritual pequena, né? É uma grande consequência espiritual. É um espírito ruim que tu trouxe para tua casa. Então, não é porque você se arrepende, e olha, pessoal, não quero que vocês não se arrependam, tá? Arrependam-se. Mas tudo aquilo que tu planta, cresce, né? Não tem como. Por exemplo, assim, é muito interessante o próprio exemplo de Paulo. Eu gosto muito do exemplo de Paulo por isso. Paulo, ele, por conta de falta de entendimento, do entendimento distorcido que ele tinha em relação aos cristãos, ele matou muitos cristãos. Ele fez muitas coisas ruins. Mas quando Cristo apareceu na vida dele, transformou ele, e ele se arrependeu, e ele quis agora ser diferente, ele passou por um processo de conquistar de novo o coração daquelas pessoas. Não foi assim agora, ele se renovou, todo mundo aceita, abraça ele, não. Ele precisou passar por um processo e demorou muito tempo para ele conquistar o coração. Porque Cristo pode nos livrar do demônio que estava agindo na nossa vida, das hostes de Maria que estavam agindo na nossa vida, com aquelas ações. Só que a gente depois passou por um processo de cura no coração dos outros, que os outros vão ter uma versão antiga nossa dentro deles. E esse processo de a gente começar a ter uma ação diferente, começar a conquistar de novo a confiança da outra pessoa, aí é um processo humano. De Jesus nos livra das armadilhas do inimigo, do agir do inimigo quando nós arrependemos, quebrantamos, né? Mas agora a gente tem que iniciar um processo de cura humana, porque aqueles que a gente feriu estão feridos, aquelas pessoas que a gente machucou estão machucadas, elas que a gente quebrou confianças. A gente precisa ter uma ação que a gente vai construir a confiança de novo. E o problema é que tem muita gente que não tem essa paciência. Cristo teve paciência com nós para que nos dê um tempo de nos arrepender, de querer melhorar e agora começar a melhorar. Mas às vezes a gente não quer ter essa paciência com o outro, a gente quer que o outro nos aceite de qualquer jeito. Não, mas eu agora me arrependi, eu já disse que eu me arrependi. Tudo bem, você se arrependeu, mas tem que lidar que você então agora vai iniciar um novo processo de construir confiança no É um outro. outro passo, né? Não é É só, um outro tipo, o passo. arrependimento é o primeiro passo, não existe outro, não tem como tu continuar a caminhada se tu não se arrepende. Mas existem outros passos depois do arrependimento, não é só o arrepender-se, né? Mas esse é o primeiro passo para que haja mudança verdadeira. É verdade. E Salomão, ele cresce num lar totalmente desestruturado. Por quê? Porque Davi estava com o lar tranquilo. O lar dele, então, ele casou, né? Ele casou com Abigail, casou com a filha de Saul, teve algumas esposas e tiveram filhos. E só que daí ele estava agindo como rei, estava prosperando o reino, tudo. Só que daí ele resolveu ir parar de vigiar, parar de agir como quem ele era, como rei, e ele resolveu descansar, seguir, vamos dizer assim, um desejo do próprio coração de ir no terraço, com certeza guiado pelo inimigo, porque o inimigo ele é sutil. Tudo que acontece de grande, que as pessoas fazem grande, não começou grande, começou pequenininho, começou com uma ideia, um sentimento, uma percepção. O inimigo foi colocando que são as flechas inflamadas, né? Que diz que a gente tem que cuidar com as flechas inflamadas do inimigo, que são coisas que ele vai jogando para nós e vai vendo se a gente aceita, se a gente vai dando ouvidos. Então, Davi foi guiado até o terraço para descansar, em vez de ir para a guerra, onde todos os outros estavam indo para a guerra, viu a Batseba? Batseba, tá indo agora, Batisteva. E aí ele viu, ele desejou ela, trouxe ela depois, né? Aconteceu tudo o que aconteceu. E quando ele percebeu que ela estava grávida, que ela veio e comentou que ela estava grávida, ele então disse assim: o que eu vou fazer agora?
E é muito interessante porque tu vê que se a pessoa não está vigiando e se a pessoa não está buscando, ela sai da presença e começa a olhar para a carne, ela fica tão cega. Porque Davi passou por tanta coisa com Deus, mas tanta coisa com Deus, muitas experiências, e naquele momento ele não pensou em se jogar nos pés do Senhor e pedir perdão e enfrentar. Ele enfrentou um gigante, mas aquilo ele não pensou em enfrentar. Ele foi na frente de um gigante, em nome de Deus, e disse que ia lutar contra ele, mas aquilo ele não teve essa consciência de enfrentar e se jogar aos pés do Senhor. E aí só foi piorando, porque ele foi tentando consertar aquilo pela carne, pelo entendimento dele, e só foi piorando a situação. Ele chamou Urias de volta, porque daí ele achou que se Urias deitasse com ela, que era o esposo dela, ele iria, ele iria conseguir consertar Conseguir, tudo, ele ia enganar, conseguir esconder o pecado, né? Quis esconder o dar uma de pecado, malandro, né? deixar. Vou. E olha que interessante, ele nem se percebeu, ele que escreveu que a onipotência de Deus em Salmos, ele não percebeu que Deus estava vendo. Ele não teve consciência, tão cego que ele ficou naquela situação pela própria carne dele. E ele pegou e chamou Urias, só que eu acho muito lindo o testemunho de Urias, assim, ó, tem poucas pessoas que falam de Urias, mas Urias deu um testemunho tão lindo do que é perseverar, do que é ter um caráter totalmente direcionado sim ao Senhor, porque Davi aconselhou como rei, como ordem, que ele podia ir para casa descansar. Ele disse: Não, meu senhor, eu vou voltar, eu preciso ajudar o meu exército. É a guerra do Senhor. É a guerra do Senhor, nós precisamos fazer. Eu preciso estar vigilante. Davi, convida ele então para o banquete, porque Davi tenta muitas coisas. Ele tenta embebedar ele para ele ir lá. Mesmo bêbado, ele não se corrompe. Mesmo bêbado, ele fica lá de guarda na frente do castelo, ele não vai, porque ele disse para Davi, imagina que os outros homens, eles também estão sem ter práticas, eu não vou ter prática, não vou ser diferente. Ele não se corrompeu em nenhum momento. Davi preparou uma carta, mandou a carta na mão dele, para Joabe, Isso me deixa muito triste clamando. quando eu escuto a história, porque tu maquinou contra a vida de um outro ser humano. É que nem tu falou, ele já tinha matado Urias no coração dele, né? Na mente dele, Urias já estava morto. Então ele já tinha cometido, ele tinha primeiro cometido o pecado do adultério, né? E depois o pecado de matar alguém. Não tinha como ele não colher esses pecados, né? Sabe que tem alguns testemunhos e algumas irmãs que elas lidam com, com essa parte, o Ministério de Libertação. E essas pessoas que têm essa visão aberta, né, espiritual, que lidam com esse processo de libertação, esse ministério, elas dizem que tem um demônio que entra nas igrejas, que trabalha tanto nas igrejas quanto no mundo, que ela até descreve como ele é, e ela diz que ele lida só com encantamento, e diz que isso é uma coisa muito séria que acontece, principalmente dentro da igreja, o encantamento, o agir disso, se a pessoa não está na presença de Deus, se a pessoa está fraca na presença, age tão forte que ela distorce tudo, ela faz aquela pessoa nem dormir, a pessoa não dorme pensando no outro, é uma coisa absurda o que acontece na vida, que é aí que destrói as famílias, né? Acontece os adultérios, os desejos dentro das congregações, às vezes, no meio do próprio corpo de Cristo, se a pessoa está fraca, acontece. E é muito difícil porque tu vê quanto isso deixou Davi transtornado, cego, porque ele não viu o limite, não havia mais um limite no que ele podia fazer. Não havia mais o freio. O temor do Senhor tinha. Ele tinha perdido o temor do Senhor. Ele tinha. Então, mas Urias não. Urias foi fiel até o final. Com certeza foi recebido por Deus com alegria pela atitude dele. Uhum. E aí Deus veio e trouxe a consequência, né? Que a espada não sairia da casa de Davi. Então, quando Salomão nasceu, já tinha acontecido isso.
Batseba tinha perdido aquele filho e depois engravidou de Salomão. Então, Salomão ele iniciou dentro de um lar totalmente disfuncional. Era o irmão com muita malícia que tentou contra a vida da própria irmã, que foi Tamar, e abusou dela. Aí o outro irmão que, sabendo daquela situação, foi lá e assassinou o irmão e saiu fugido. Então, tipo, tinha com certeza contendas dentro daquela família. Tudo isso Tinha. porque ele pecou, né? Foi que nem tu falou, é a consequência do pecado dele foi a destruição da família dele. E por mais que ele tenha se arrependido, ele focou em agora ser um rei diferente para o povo, um rei melhor ainda para o povo, mas ele não soube aplicar isso na própria família. Uhum. Sabe, é aquela coisa que a gente estava conversando antes, a pessoa se arrepende, a pessoa quer passar pelo processo de conversão, mas ela não fica atenta, ela não vigia em todas as coisas que estão na sua mão. Às vezes a gente pode ser o melhor lá dentro da igreja. Se a gente não for também o melhor para Deus dentro do nosso lar, não adianta. Uma coisa se perde. Olha, por exemplo, Samuel. Uhum. Samuel, ele era um homem assim que foi honrado a Deus do início ao fim. E ele fez muito sendo usado por Deus. Mas os filhos dele se perderam. Assim como o sacerdote, que foi quem direcionou Samuel, agora não lembro o nome dele, mas ele também, os filhos dele se perderam. Ele fez muito para a obra, mas não fez muito para o seu lar também. E foi muito triste porque Samuel sofreu com isso. Ele sofreu com isso e no final da vida dele ele pediu para Deus, pediu perdão para Deus, pediu para o povo, e o povo disse: Não, você honrou, você foi bom, você foi correto até o fim. O povo lembrou ele disso. Uhum. Os filhos dele se perderam na avareza. Então, não adianta a gente ser o melhor lá fora, se a gente também não for o melhor dentro. Deus não disse assim, seja o melhor no meu ministério. Não, ele disse, seja o melhor em tudo que for fazer, faça como se fosse para o Senhor. Se é para o seu filho, faça o melhor para ele que fosse para o Senhor, para o seu marido, para sua filha, para o seu lar, para o seu ministério. O reflexo de um bom ministério, de uma pessoa que, segundo o coração de Deus, não é só o ministério, mas é o seu próprio lar, a sua própria família. Então, querendo ou não, Salomão cresceu nesse lar totalmente disfuncional, mas é muito interessante porque ele já era alguém de percepção. Uhum. Antes mesmo de Deus vir e trazer sabedoria para ele, já era alguém de percepção. Porque quando ele foi para ser rei, que Adonias tinha tentado usurpar o reino, porque Adonias sabia que era para Salomão ser. Só que Adonias queria o trono. Então, antes de Davi dar os últimos suspiros para morrer, Adonias já estava se declarando rei pelas ruas, fazendo banquetes. E aí, Natã e Batseba foram até Davi e falaram para ele: Olha, Adonias está se declarando rei, você não disse que ia ser Salomão que ia ser rei? Aí, Davi pede para botar Salomão numa mula, porque naquela época os reis faziam assim: o cavalo era para guerra Uhum. e a mula era para os reis andarem para ser honrado pelas ruas. E levaram Salomão pelas ruas. E quando Adonias soube, aí todos saíram correndo daquele banquete, abandonaram o banquete. Adonias foi pedir perdão para Salomão. E Salomão perdoou ele. Só que quando passou uns dias, Adonias veio e pediu para Batseba ir falar com o rei para pedir a Sulamita, que tinha sido a concubina que tinha colocado para dormir com Davi no final, para ser esposa dele. E quando isso aconteceu, Salomão teve a percepção de entender, de interpretar a ação do irmão. Porque enquanto Batseba disse, dá-lhe ela para o seu irmão, ela foi só no final do teu pai. Mas Salomão sabia os efeitos que isso iam acontecer, que isso iam ter ao longo do tempo. Que
Porque quando uma mulher que vira concubina do rei, ela é como se fosse uma esposa também. Ela E a teria esposa virou do rainha, rei, no caso. ele poderia ter, exigir o trono por conta disso, pela regra, pela lei daquela época, né? Sim. Então, e ele teve percepção de interpretar, por isso que a sabedoria ela é muito importante, o entendimento da sabedoria é muito importante. Porque tu saber interpretar o que o outro está pensando além da situação. E até em Provérbios 4:7 diz que o conselho da sabedoria é procure obter sabedoria em tudo que você possui, para adquirir entendimento. Então, um complementa o outro. A Sim. interpretação e a prática. Interprete e agora pratique. E ele colocou isso. E foi muito interessante porque, por conta disso, ele repreendeu a mãe dele e ele disse para ela: Não, não vou dar, não vou dar. Então, dê para ele o reino também. Ele ainda indagou a mãe dele. Aí ele fez a mãe dele entender o que estava acontecendo. Aí ele tomou uma atitude. Então, Adonias teve uma segunda chance e ainda quis maquinar. Os pés dele ainda correram para fazer o mal, para maquinar. Então, aí teve mais consequências. Uhum. Então, aí depois Deus veio para ele e perguntou o que ele queria em sonho. Essa parte foi muito interessante porque tanto Jesus quanto Deus, em toda a palavra, ele pergunta o que a pessoa quer. Ele tem um livre-arbítrio, ele respeita muito o livre-arbítrio das pessoas. O livre-arbítrio que ele mesmo nos deu. As pessoas dizem, mas por que Deus não faz e tal? Mas será que você deu espaço para É Deus agir? verdade. Às vezes tu ora para o Senhor fazer determinada coisa na tua vida, mas tu dá espaço para que ele possa trabalhar, ou tu quer que as coisas sejam feitas do teu jeito, porque existem diferenças, né? São duas coisas diferentes. Tu quer que Deus faça aquilo que tu quer, não é deixar Deus agir. É tentar botar Deus como uma pessoa limitada, tentar dar uma ordem para um filho, por exemplo, né? Agora tu ora para Deus e aceita aquilo que ele está movimentando ao teu favor, isso é aceitar. São coisas diferentes, né? É verdade. É verdade. E nisso tudo, ele pediu, olha só, ele pediu tantas coisas, ele podia ter pedido a força. Ele era um rapaz jovem nessa época. Ele podia ter pedido força, ele podia ter pedido tantas coisas, sabe? Riquezas. Não, primeiramente, ele entendeu a responsabilidade dele como rei. Ele não transferiu a responsabilidade para os conselheiros, ele não transferiu a responsabilidade para o povo, ele assumiu inteira responsabilidade mostrando maturidade e ele pediu sabedoria, porque ele só pediu sabedoria porque ele entendeu quem ele era, aonde ele estava, a responsabilidade dele como rei diante do povo. Ele entendeu que o povo era responsabilidade dele. Uhum. Então ele pediu sabedoria para poder gerenciar, para poder auxiliar, para poder administrar tudo isso. Ele, Isso mostra que ele é, não transferiu a responsabilidade. mais uma vez os três pilares aí aparecendo: o conhecimento, o entendimento e a sabedoria. Ele Isso aí. entendeu que ele precisava de uma coisa a mais, né? Que não era É aquilo que ele verdade. tinha, que é a Sim. sabedoria que vem da aplicabilidade do entendimento, né? Ele não disse assim, eu preciso de bons conselheiros. Não, ele precisa ter sabedoria. Uhum. Eu preciso saber agir. Eu preciso saber agir naquilo que é minha responsabilidade, naquilo que está nas minhas mãos. Então é muito legal isso, porque todos aqueles que têm os testemunhos tão grandes na palavra, eles entenderam isso. Eles que viram coisas extraordinárias e entenderam isso. Que era a responsabilidade deles, que as ações deles eram a responsabilidade deles. E as ações que eles tinham impacto. Todas as ações que eles iam fazer dali para frente ia ter um impacto neles e no outro. É, Então, isso é muito interessante. E ele foi caminhando com essa sabedoria, e foi todo esse processo de ele construir um reinado próspero, que ele foi escrevendo provérbios,
ele foi escrevendo alguns salmos, porque tem alguns salmos que ele escreveu. Então ali ele estava tão na presença, buscando tanta presença de Deus e buscando querer saber. Ele despertou uma fome por saber, por buscar conhecer as coisas, por buscar como uma coisa funciona. Às vezes a gente terceiriza as coisas. Hoje, por exemplo, nós temos informação sobre como funciona o nosso corpo, como funciona a nossa casa. E às vezes a gente terceiriza isso. A gente, por exemplo, a gente quer saber, a gente deixa para o médico trazer entendimento sobre uma coisa que às vezes a gente pode ter em casa. Que pode mudar a tua rotina da família, né? Isso, às vezes a gente deixa para o nutricionista nos dizer o que às vezes a gente pode achar em casa, pesquisando como ter uma alimentação mais saudável para nossa família. Ah, mas a gente é eles que têm que nos trazer a informação. Não, a gente tem que trazer. A gente tem acesso hoje, a gente tem que ir buscar informação para o melhor para nossa casa. E quando ele foi construído, escrevendo isso e buscando conhecer, ele escreveu Provérbios, que é um livro assim fantástico para quem quer descobrir, se conhecer, conhecer a palavra, conhecer o coração de Deus, é muito bom conhecer os desejos de Deus. É um livro assim maravilhoso, que com certeza o Espírito Santo agiu muito na vida de Salomão para escrever, foi muito que estava muito próximo de Deus. E só que nesse meio tempo, tu vê, né, que tem coisas que às vezes a gente foca muito e outras que às vezes a gente deixa passar. E Salomão, ele, naquela época de Salomão, para tu conseguir prosperar um reino, adquirir terras, tinha dois meios. Ou era pela violência, por guerra, para matar, ou era por casamento. Eram os dois meios naquela época, na cultura. E ele foi pelo casamento. Então tem muita gente que diz, ah, Salomão era mulherengo. Salomão não era mulherengo, ele era político. Ele era literalmente um político. Então ele foi fazendo alianças para conseguir aumentar o território do reino, para ampliar o reino. E assim ele ia fazendo e cobrando tributos para poder reconstruir, para poder pegar isso e agir ali. Ele administrou muito bem o reino, tudo é que foi o reino mais próspero do mundo. Diz que nem o homem mais rico da nossa época atual conseguiu chegar nem perto do que Salomão conquistou. Então, querendo ou não, ele foi lidando muito bem, administrando muito bem o reino, mas ele não administrou muito bem a casa, igual o pai. Por quê? Porque ele podia casar, era permitido naquela época casar com várias mulheres, como ele casou. E aí ele teve uma estratégia com as mulheres, não era porque ele sentia desejo por ela, porque ele queria ampliar. E todo o casamento fazia aliança com terras. Então ele tinha acesso àquelas terras. Só que ele não soube fazer assim, ó, olha, você vai ser minha esposa, eu quero te dizer que nós servimos a esse Deus e você vai servir esse Deus comigo. Não, ele não soube colocar uma ordem na casa dele como cabeça do lar, que é o sacerdote, que é o homem. O homem é o cabeça do lar. Está escrito a palavra. Sim. Então, quando as mulheres vieram, ele pensou, ele deve ter pensado assim, elas já estão saindo da sua terra, né? Eu vou deixar elas trazerem um pouquinho da sua cultura para se sentir em casa. E digamos que no palácio que ele criou, cada uma tivesse seu quarto, cada uma colocava os deuses que queria ali dentro. A cultura que queria, montava o seu quarto como queria. E aí isso foi corrompendo eles. E olha só que interessante, porque a corrupção espiritual começou dentro do lar dele, sem ele perceber. Ele estava tão preocupado com a parte externa que dentro estava gerando. Assim como Davi, né? Tu falou que era bem sutil as coisas, né? Foi na Isso. sutileza de não direcionar a esposa que aconteceu o que aconteceu, né? Ele acabou fazendo coisas erradas, né? Pecando contra Deus. Mesmo Isso, tendo sabedoria, mesmo tendo pedido a sabedoria, né? é verdade. E olha só, isso mostra para nós também que às vezes as coisas estão se desalinhando aqui dentro e a gente está preocupado muito com o que está lá fora. A gente não tinha aquele tempo do dia para se autoanalisar, para ver como foi nosso dia, o que nós fizemos, porque nós somos morados, nós somos uma casa.
E Salomão começou a corrupção, a raiz da corrupção espiritual dentro da própria casa. Enquanto ele estava prosperando, estava escrevendo provérbios, estava andando com Deus lá fora, aqui dentro estava começando uma raiz que ele não notou, sutil, que começou pelas esposas, que vinham de culturas, O ideias tal do trigo do diferentes. joio que fala Jesus, né? É o tal. Porque no começo é tudo igual, nada é ruim. E aí o É, trigo e o joio começa a crescer e tu começa a ver qual que é a diferença de um do outro, né? é Então, verdade. começou com aquela plantinha lá que parecia, tipo, tu não dá bola para aquilo, né? Então as coisas vêm na tua vida, ah, todo mundo fazendo, vou fazer também, não parece ser errado, porque tá todo mundo faz, né? E no final é errado. É E tu errado. tem o sentimento no teu coração, que é o Espírito Santo que dá esse sentimento, que aquilo não tá certo, não continua, para, freia, né? É É, a raiz está começando a crescer e vai te dar frutos, e os frutos tu vai ter que comer, porque tu plantou. Não tem como não comer o fruto que aquela ação que tu tá fazendo ou pratica dá, né? que nem, por exemplo, eu recebi um conselho esses dias que eu achei o máximo, eu achei incrível o conselho, foi assim, quando que você tiver dúvida se aquilo é certo ou errado, pratique e vai orar. Se você conseguir orar tranquilamente com o teu coração tranquilo, aí tá tudo bem. Agora, se você ficou com muita vergonha, se sentiu mal, parece que você estava errado na presença, aí você tá, Tá daí você errado. sabe que tá errado. Esse conselho veio por causa da bebida, né? Era uma conversa em relação à bebida. Que tem pessoas que acham que tomar cerveja em casa, mas eu tô em casa, não tô escandalizando lá fora, tá tudo certo. Então, tipo, aí que era o conselho. Se tu tomar 3 cervejas e depois que tu tomar essas 3 cervejas, tu puder ir no teu quarto orar e tu não sentir nada, não sentir vergonha, não sentir que tá errado, não sentir nada. Aí, É. Paulo diz continua. também, né? Todas as coisas te são lícitas, mas nem todas te convêm. Significa que tu pode fazer o que tu quiser da tua vida. Tu quer ir beber, vai beber, mas não significa que ela é conveniente para tua vida como cristão, né? É Ah, mas verdade. aí eu tenho que largar tudo que eu gosto. Não, tu não vai largar tudo que tu gosta. Tu começa num processo de arrependimento. Lembra, a gente falou, né? O processo de arrependimento é o primeiro passo. Tu não tem que abandonar tudo, porque tu vai começar a mudar. Deus vai trabalhar em ti. Então, tu vai. Consequência de Deus trabalhar em ti é que tu vai perceber que isso não faz bem pra ti, né? A bebida traz pra ti inchaço, tu fica inchado, demora para prejudica o fígado, então tem várias consequências ruins. E aí só parece que é bom porque todo mundo faz, porque os teus amigos que dizem ser teus amigos fazem, e aí então Deus traz essa mudança, essa revelação pra gente, né? E quando tu começa na caminhada, tu não tem que abandonar tudo, tu tem que continuar caminhando, que foi o que tu falou, né? É verdade. Porque daí tu consegue desenvolver aquilo, né? E o temor e a paz, ele é construído em várias áreas. Porque, tipo, se agora o meu problema é com bebida, vamos dizer assim, Deus vai começando a desenvolver temor naquela área e eu começo a parar com aquilo aos poucos. Porque eu começo a me constranger com aquilo na presença. Isso. E aí que, por isso que aí que vem o quebrantamento, quando tu se sente constrangido com aquela atitude. E aí tu se arrepende de verdade. Daí tu abre teu coração para tratar. E toda vez que tu lembrar daquele sentimento de constrangimento, você não vai fazer. Vai ser o freio. E Salomão, ele fortaleceu o reino, ele prosperou muito o reino. Ele fez assim, nossa, virou um reino muito próspero. Mas quando ele chegou perto da velhice, as coisas começaram a perder sentido, que é o que acontece hoje com os índices de suicídio ser muito entre as pessoas que têm muito dinheiro. Porque daí aquele desejo da conquista já não tinha mais, ele já tinha conquistado tudo o que ele queria, já tinha tido as experiências que ele queria. E aí ele começa a pensar no que é a vida, né? Começa a refletir no que é a vida de verdade. Só que entre esse meio tempo, entre Eclesiastes e Provérbios, houve um pequeno período onde as mulheres começaram a influenciar ele. E nesse pequeno período onde as pessoas começaram a influenciar ele,
as mulheres dele, ele começou a permitir que elas erguessem altares para outros deuses em meio ao povo. E o povo começou a se corromper. Antes era só a casa dele. Antes era só a casa dele que estava com aquela raiz, com aquelas mulheres. A raiz começou e o fruto foi corrupção do povo, né? Foi A raiz corrupção. começou ele não direcionando as mulheres dele, assim como Davi não cuidou do próprio lar, né? Cuidava do povo, mas não da própria casa, dentro de casa. Ele também, ele pensou politicamente, agiu de forma adequada, com sabedoria fora de casa, mas dentro de casa não. Aí a raiz começou e veio o fruto que foi a corrupção do povo. Ela externalizou, né? Externalizou. E aí ali ele começou a se perder, afastou a presença. E aí ele entra numa depressão, que é muitos estudiosos dizem que ele entra numa depressão, que é nesse momento que ele escreve Eclesiastes. E Eclesiastes é muito interessante. Eu gosto muito do livro de Eclesiastes porque ele faz meditar muito, muito sobre o nosso ego, a nossa vaidade, sobre aquilo que a gente realmente precisa e aquilo que a gente só quer alimentar o externo, como as pessoas nos veem, né? Por exemplo, ele inicia já Eclesiastes falando a vaidade de todas as coisas terrestres. Os prazeres, no capítulo 2, prazeres e riquezas não trazem felicidade. No capítulo 3, há para todas as coisas um tempo determinado. Então, e ele fala, né? Uma geração vai, uma geração vem, mas a terra permanece sempre para sempre. Então, essa terra, essa estrutura aqui do nosso mundo permanece. E a gente vem, nós viemos, outra geração vai vir depois de nós, mas e o que nós estamos fazendo nesse meio tempo? Uhum. Então, é muito interessante quando ele escreve Eclesiastes, porque, vou dando um exemplo, às vezes uma pessoa tem um carro bom, e esse carro já supre tudo o que ela precisa. Mas ela precisa trocar por um carro melhor, porque os outros vão estar olhando para aquele carro dela como um carro que já não está mais em linha, já não está mais suprindo a vaidade, a vontade que os outros Não é porque olhem. ela precisa realmente mudar, mas Não é é porque porque ela ela precisa. quer, de alguma forma, ser superior ao outro, né? Isso É aí. a vaidade. É a Exatamente. vaidade. Então, e daí tu vê que isso, quando tu alimenta a vaidade por alimentar ela, você tem consequências. Se uma pessoa ela troca de carro sem a necessidade, ela não tem condições, ela não vai dormir mais direito, ela vai ter uma dívida, Uhum. ela vai acabar por conta dessa noite mal dormida, dessa ansiedade sobre essa situação. Ela vai acabar descontando na família, vai trazer contenda na família, vai trazer discussões, vai começar a prejudicar o lar, porque daí o lar já não vai mais ter paz. Então, tudo isso foi uma consequência de uma vaidade desnecessária e fora do tempo, entendeu? Então, é muito interessante porque ele fala exatamente sobre isso. Aqui em Eclesiastes, ele já não pensa mais em conquistar. Agora ele traz nós para outro entendimento. Ele diz, agora ele em Eclesiastes, ele traz nós para o entendimento de por que conquistar. Uhum. Qual é Qual é a o, tua intenção? qual é a intenção? Qual é o motivo? Antes era do como transformar, como construir. E Uhum. agora em Eclesiastes é o porquê que tu construiu. Qual foi a intenção de construir aquilo? Qual foi o propósito? Talvez tem que mudar a ordem, né? Tu tem que primeiro se Isso aí, perguntar por que eu preciso disso e isso aí, depois como eu construo isso, né? isso aí, isso aí. Então foram dois períodos da vida dele que ele construiu diferentes, que ele que escreveu o livro com o auxílio do Espírito Santo, mas foi dois períodos importantíssimos para que a gente reflita, sabe? E é Uhum. que nem tu falou, se puder trocar as ordens, leia sempre Eclesiastes e leia Provérbios. Ou leia um com o outro, unindo os dois, né? E ir ajudando com salmos, porque salmos, assim, são orações, assim,
Eu Incrível, né? uso os salmos para orar, na verdade. E eu acho, e o Espírito Santo sempre me leva para salmos. Às vezes eu nem leio o salmo, nem li o salmo, e ele vem, não, é esse salmo aqui que tu tem que ler. E eu vou lá, leio o salmo como se fosse a minha oração para Deus. E ele sempre me direciona para os salmos. É Essa é incrível. uma loucura igual. Porque Salmos é uma intimidade com Deus totalmente diferente, né? Uhum. Eu gosto muito do Salmo 51. Salmo 51 eu gosto muito porque ali fala muito do quebrantamento do coração de Davi, quando ele fala para Deus ter misericórdia dele, segundo a bondade, que é a benignidade do Senhor. Ele pede, por favor, Senhor, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade. Ele reconhece que há iniquidade nele, ele reconhece os erros dele, reconhece quem ele é. Ele diz, purifica-me do meu pecado. Ele reconhece que ele é pecador, reconhece que ele tem falhas, que ele precisa muito da presença, senão ele não consegue vencer elas. Ele diz, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Sempre lembrando ele que se não é a presença de Deus, ele não seria diferente. Ele não conseguiria fazer atitudes diferentes. E ele diz, contra ti, Senhor, contra ti somente pequei. A gente acha que a gente está fazendo algo para o outro, Não, é contra está Deus. ferindo o outro, é contra Deus. Porque Deus, ele se fere em dois pontos, a nossa atitude e a nossa intenção. São os dois pontos. Uma vez eu estava lendo um livro, né? E no livro falava por que, que Deus tem que ficar contente por punir o ímpio, se foi uma criação dele também? É como se tu tivesse dois filhos e aí tu tem que ficar contente porque tu tá punindo teu filho? É claro que Deus não fica feliz de punir a gente, né? Como é que vai ficar feliz de nos punir? Só que às vezes não é uma punição, é um ensinamento, é o ponto de vista que tu olha aquela situação que tem que mudar, né? Foi que nem os problemas que a gente falou, não são problemas, são oportunidades. Tá, a situação acontece, como que tu vai agir naquela situação? Como que tu vai fazer para resolver aquilo? Primeira coisa que eu sempre oriento, ora. Ora para tudo. Não orar nunca é demais, né? Porque É da verdade. oração o Espírito Santo vai te guiar, que nem no meu caso ele me guia para um salmo, por caso de outra pessoa ele guia para uma passagem, enfim, o Espírito Santo vai te guiar ali naquele momento. Ah, mas o Espírito Santo não te falou nada. Pelo menos tu recebeu paz, Isso né? aí. Isso é Então verdade. sempre ora. E isso é muito incrível essa história de Salomão, eu achei espetacular. Se tu pudesse se tu pudesse, não, tu pode, né, claro, deixar uma mensagem para quem tá assistindo a gente para essa semana, que mensagem tu deixaria de tudo que a gente conversou? Eu acho que a melhor coisa, primeiramente, que se colocar em prática é ter a visão de que tudo que tu faz é para o Senhor. Então, ter consciência de que se eu vou cuidar do meu lar agora é para o Senhor, e se eu vou organizar o meu lar é porque a gente sabe que o Senhor não anda, não está indo na bagunça, Não é o Deus de a gente sempre desordem. está para receber Ele, assim como a gente recebe uma visita, a gente dá o nosso melhor para o nosso Deus também, que está sempre presente na nossa vida, também é o nosso melhor. Então, se derem alguma coisa para te fazer, dê o seu melhor, daquilo da tua capacidade, mas dê o seu melhor. Então, como se fosse para Deus. Imagina que Deus está ali, realmente presente, te vendo. Dê o seu melhor naquilo. E as outras coisas vos serão acrescentadas. Amém. O ensinamento será acrescentado, a correção será acrescentada, a direção será acrescentada, a presença será acrescentada. Amém. Então, tipo, a gente só pensa nas bênçãos, né? Mas as bênçãos são consequências Isso. do que está sendo acrescentado em nós. Então, é esse conselho que eu dou. É, a raiz, a tua raiz, tu tem que mudar para que Deus possa acrescentar todas essas coisas, né? É isso aí. E eu queria pedir para ti se tu podia fazer uma oração pra gente finalizar. Pode ser? Pode ser. Senhor, meu Deus e meu Pai. Gratidão a Ti, Senhor, meu Deus, por mais esse dia, por mais essa semana. Pedimos, Senhor, meu Deus, a Tua presença, Pai, em cada passo que nós dermos nesse dia. E que essa presença esteja conosco de dia e de noite. Ensina nosso coração e a nossa mente. Examina, Senhor, meu Deus, e nos revela o que precisamos alcançar e o que precisamos mudar. O que tem em nós, Senhor, meu Deus, para que nós possamos fazer a nossa parte também.
que toda semente plantada em nós, que toda semente regada do Senhor dê crescimento e que ela gere bons frutos, e que seja para a sua honra e glória sempre, Pai. Ensina-nos a ter um coração que te adore em espírito e verdade. Ensina-nos, meu Deus, pois precisamos que o Senhor nos ensine, pois nós não sabemos. O nosso entendimento é limitado, mas do Senhor vem a sabedoria. Pedimos que o Senhor esteja conosco, aonde nós formos, cuide da nossa casa, do nosso lar, esteja conosco, Senhor meu Deus, presente continuamente na nossa vida, pois é nosso Deus, nosso Rei, nosso Criador. Nossa fé está em Ti, Senhor, e no Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Que o Espírito Santo, nosso Consolador, nos auxilie em cada passo também. Obrigada, meu Deus, por toda a bondade e misericórdia derramada. Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por toda essa paciência que o Senhor tem conosco. Amém. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, pessoal, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Digam aí pra gente o que vocês acharam, o que mais tocou vocês. Se tiverem dúvidas, podem perguntar que a gente vai perguntar. Tenham uma excelente semana. Pode dar um tchauzinho, Marília. Tchau, pessoal.